Oi, Cláudia Pedral Sena para vocês, em pleno carnaval, aqui nesse canal que é para você, pai, que tem um filho especial e quer ter um filho obediente. Hoje a gente ia fazer ao vivo, mas eu resolvi responder uma perguntinha rapidinha para vocês aqui, já que é carnaval. A gente estava falando muito durante essa semana sobre como ensinar o cérebro do seu filho. Fiz algumas palestras e algumas perguntas surgiram. De fato, eu posso ensinar ao cérebro do meu filho e como? Essas foram as perguntas. E eu trouxe basicamente essa pergunta para a gente discutir um pouco e futuramente a gente está debatendo esse assunto. Sim, de fato você pode. Você, na verdade, deve. O cérebro do nosso filho, ou o nosso cérebro, ele é um órgão, na verdade, um dos maiores do sistema nervoso central, que é esse que compõe todo as nossas funções. E o cérebro, ele, na verdade, comanda tudo isso que existe. O fato da gente deglutir, o fato da gente, inclusive, fazer todo o processo digestório, o próprio bolo fecal, a exclusão disso tudo, as coisas mais óbvias, as coisas mais simples, e o cérebro em todas as suas funções superiores, que é a nossa inteligência. Por conta disso, ele vem, como tudo nosso, pronto para ser usado. Assim como o estômago, o cérebro também. E como é que acontece isso? Ele vem com todas as suas partes, né? Todas divididinhas, evidentemente. E ele vai esperar que ele seja, na verdade, tanto monitorado como suprido de informações e conceitos. Um cérebro que ele é estimulado o tempo inteiro, e quando eu chamo de acionado, é no sentido de que nós, adultos, nos papéis de pais, professores, terapeutas, que vêm posterior ao papel de pai, essa é a nossa função com os nossos filhos. É acionar e, acima de tudo, monitorar todo o conhecimento cerebral. Quando a gente começa, desde pequenininho, a passar conceitos para essa criança, do pequeno, como isso é uma planta, papai, isso é uma planta, mamãe, olha só, é um ser vivo. Ele é verde, ele está aqui para nos iluminar. Olha como ele fica, deixa bonito o lugar. Não, mamãe, é uma plantinha, não bata na plantinha. A plantinha chora. Olha que linda. Olha, tá ficando sequinha. Vamos cortar essa pontinha? Vamos colocar água na plantinha? A gente está ensinando aí não só o que é uma planta, mas a gente está ensinando com a nossa atitude a ter cuidado, a ter respeito, a entender, a notar a própria viscosidade, a própria superfície da planta ou do que você estiver mostrando. A gente vai falar sobre a sobrevivência, a gente vai falar sobre água, a gente vai falar da cor. Quantas coisas a gente está falando quando a gente mostra um ser vivo a uma criança? Quando a gente age com carinho com ele, fala, não bate na plantinha, a plantinha chora. A gente sabe que a plantinha não chora, mas chora passa a ser um significado de tristeza, de uma coisa que não é legal. Porque quando a gente fala isso, a gente mostra com o corpo. A gente traz nas nossas atitudes, a gente mostra com o nosso olhar, com a nossa cara, com o nosso gesto, com a maneira como a gente fala com o corpo, porque o corpo fala, a própria ciência da motricidade fala sobre isso, a gente mostra para a criança o aprendizado corpóreo. Eu estou passando um conceito verbal, eu estou passando um conceito auditivo, eu estou passando um conceito gestual, eu estou passando um conceito corporal. Isso tudo para o cérebro. Enquanto a criança vai recebendo essas informações dessa forma tão simples, através de uma plantinha, onde a gente pode mostrar todo o carinho que a gente tem e por que a gente tem ela em casa, porque ela aparece lá fora, na rua. Eu estou aqui na varanda da minha casa conversando com vocês. Ela aparece nas ruas, ela aparece nos bairros, ela aparece nas praças, ela aparece nas florestas, mas ela está dentro de casa. E por quê? Porque eu cuido dela. A minha própria atitude de cuidar da plantinha também é uma forma de informação para os nossos filhos. Tudo
Tudo que a gente passa em termos de informação é processado pelo cérebro, é armazenado e então instituído como uma ação. Eu aprendi que cuidar de plantas é uma coisa boa, planta traz coisas e energias boas para a casa da gente e eu gosto de tê-las na minha casa. Esse é o meu conceito. E eu tenho por essas atitudes que eu aprendi. Eu vou passar isso para os meus filhos. A partir do momento que a minha casa sempre teve muitas plantas, eu vou estar passando esse conceito para eles. E com isso, como eu estou dizendo, vem armazenado uma série de outras situações que são atitudes, tanto atividades em si, atitudes gestuais, quanto de conhecimento. Imagine isso em todas as instâncias. O ato de educar um filho não é uma coisa fácil, como as pessoas pensam, mas não é impossível e é uma das coisas mais gostosas que existe, porque nós estamos o tempo inteiro brincando, atuando e trazendo para essas cabecinhas conceitos e descobrimentos e conhecimentos para a vida. Quando a gente se imbui no papel de pai ou mesmo de cuidador, de elaborar processo para essas crianças junto com elas, nós estamos ajudando a acionar funções na cabeça dessa criança. Quando a gente estimula o pensar e não faz por, eu tenho vários vídeos que eu falo sobre isso, sobre que a gente não pode fazer por ninguém e sim com, é porque quando a gente faz por, a gente não aciona. A gente simplesmente faz com que a criança veja, mas ela não aprende. O aprender está muito ligado com o fazer, com o acionar, com o ligar, com o tato. É um outro sistema e é o cérebro comandando. Um simples aparelhinho. Quando a gente pega um aparelhinho como esse, às vezes tem escrito coisas aqui ou não. E quando a gente consegue, a gente vai lá e tenta decifrar, muitas vezes vem em inglês, mas a gente já aprendeu que power é força. Mas quando a gente não sabe o que é power, a gente fica se perdendo. E chega alguém e faz assim, é assim, pá, e liga. Mas se eu não souber o que foi que ele ligou, eu nunca vou aprender. Ele ligou, mas ele não me diz. Onde tiver escrito P-O-W-E-R, power, você aperta. Então, tome aqui, aperte. Tam. Eu apertei, ele ligou. Quem ligou fui eu. Eu fiz por mim, não fizeram por mim. E assim é o cérebro da criança. Quando a gente permite que a criança experimente, que é o primeiro passo a ser, para acionar o cérebro e para estimular, e que a gente permite que ele viva em si, porque ele vai passar pelos perrengues mesmo que seja uma quedinha, mesmo que seja um tropeço, mesmo que seja uma feridinha, mesmo que bata uma cabecinha, coisas leves de modo geral, que ninguém vai deixar uma criança se acabar, óbvio que não. Mesmo que ela tome um susto, um susto bobo, mesmo que ela chore, mesmo que qualquer coisa que aconteça, essas são vivências. Essas vivências, elas devem ser mastigadas pelo adulto. Viu? Você caiu. Tá vendo o que a mamãe falou? Mamãe disse que você não subisse porque você podia cair. Eu sei que você está chorando porque está sentindo dor. Mas da próxima vez que a mamãe falar, você já sabe que não é para subir aí. Porque machuca. Eu tô doendo, eu sei que tá doendo. Mas vai doer, porque a mamãe avisou. Quantas vezes a mamãe falou? Passou o choro. Ele vai tentar de novo porque ele tá no direito dele tentar. Foi o que a mamãe falou, você vai cair de novo. E ele pode cair de novo ou ele desiste. Porque ele também tem, e tem que ser levado em consideração, o que é o desejo dele, o que ele quer. E a natureza, a personalidade genética que foi trazida, porque as coisas são herdadas. Então ele é mais teimoso, o pai é teimoso. Ele é menos teimoso, o pai é menos teimoso. A mãe é mais flexível. Então depende de criança para criança. E isso tem que ser levado em consideração. Essas coisas todas precisam ser levadas em consideração. É um conjunto de situações entre o cérebro, entre a questão emocional, entre a própria motricidade, e todas elas são acionadas por nós, os adultos.
Eu passei aqui para deixar bem claro a importância do nós, familiares, na vida das nossas crianças. O FAQ, que é a família construindo comportamento, é exatamente isso. É tentar ensinar a vocês, mostrar a vocês a importância e de como vocês podem fazer isso. Existem inúmeras ferramentas. E quando a gente está aqui hoje, Cláudia Pedral Sena está aqui exatamente para trazer para vocês como a gente pode fazer isso. Existe sim hoje uma dúvida em relação a isso. Os pais às vezes se perdem em como fazer isso. Diante de tantas informações a respeito, inclusive de traumas, de frustrações, de nãos, de diagnósticos, a gente pode. E quando eu falo isso, eu não estou falando independente, inclusive, desse cérebro da criança ter um transtorno, ter uma deficiência. Porque, como eu venho dizendo, isso são ações extremamente iniciais e primitivas ao cérebro de uma criança. Sim, não, e obediência faz parte da vida de um ser humano. Mesmo nos tempos lá, do tempo da pedra, do tempo neandertal, quando eles sabiam que estava chovendo ou que preparava-se o tempo para a chuva, as pessoas se escondiam. Ou, quando eles sentiam o peso de um pé muito forte, que era de um animal, eles se escondiam. E isso é obediência. Obediência é a sobrevivência. Então, a obediência, o sim, o não, fazem parte da vida de um sujeito. Não precisa ter uma grande inteligência para isso ou acionar todas as grandes estruturas, mas é o início de todo esse processo estrutural e estratégico que a criança precisa. Então, eu convido você a organizar o cérebro do seu filho para que a gente possa evitar, inclusive, mais diagnósticos e sintomas que isso pode provocar. Eu convido você a ter um filho obediente. Um filho que obedeça não é a subjugação, mas obedeça às leis, às normas, às impulsões, os próprios instintos em relação aos perigos da vida. E que ele esteja atento, inclusive, a todo o processo de aprendizagem, porque ele também vai ter que obedecer a sua própria motricidade para o processo de aprendizagem. E as crianças especiais, cada vez mais, terem mais e mais sucesso no seu processo próprio do tratamento. É óbvio que eles vão obedecer e eles vão ter uma evolução extremamente significativa se eles têm um cérebro organizado, completamente inteirado e, acima de tudo, sendo trabalhado para uma melhora. Porque não esqueça, a gente tem também um cérebro plástico e eu vou falar um pouco mais sobre plasticidade cerebral para vocês entenderem como ter um filho obediente. Aqui com vocês, Cláudia Pedral Sena, ensinando vocês a terem um filho obediente. Um beijo no coração e bom carnaval.